Olá, EJA, primeira fase. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis de Filosofia aqui do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos à nossa aula? Aula de número 11, objeto de conhecimento, filosofia, outras formas de pensar. No detalhamento, conhecimento empírico, vulgar ou senso comum, conhecimento teológico, conhecimento filosófico e conhecimento científico. Vamos entender um pouco esses conhecimentos? Venham comigo e vamos à nossa aula. O que pensamos? Como pensamos? De que maneira pensamos? O que é filosofia? Para que serve a filosofia? Qual o sentido do filosofar? O que é o conhecimento? Quais as formas de conhecer? Quais os tipos de conhecimento? Como podemos chegar a esse conhecimento? São muitos questionamentos que nós fazemos na filosofia. E hoje, propriamente, nós vamos conversar sobre esses tipos de conhecimento. Vocês estão vendo no quadro aqui ao lado, né? Que nós temos aqui 4 tipos de conhecimento: o empírico, o religioso, o filosófico e o conhecimento científico. São todos conhecimentos que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte, né, da nossa vida, da nossa existência. Esses conhecimentos, eles são importantes e fundamentais para que a gente possa entender o que vai ser aquilo que na filosofia é muito comum nós falarmos, a questão da busca pela verdade, né? Porque a filosofia está em constante mudança, em constante questionamento, né? A filosofia está em constantes interrogações. E esses tipos de conhecimento aqui, eles nos ajudam a passar por esse processo todo aí, né? Tem aquele conhecimento mais comum, popular, que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas tem aquele conhecimento mais enraizado num conceito, né? É mais radical na busca de entender essa verdade. Vamos fazer o seguinte: venham comigo e vamos conhecer um pouco desses conhecimentos, desses tipos de conhecimento. E vocês vão perceber que todos eles fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa existência e que nós temos um pouquinho de cada um desses conhecimentos. Querem prestar atenção nisso daí? Querem perceber isso? Então venham comigo. Vamos começar então pelo conhecimento empírico, também conhecido como senso comum, não é? Por que ele é conhecido também como senso comum? Porque é aquele conhecimento que ele vai se acumulando ao longo da nossa vida. E é um conhecimento que nos é transmitido de geração em geração. Portanto, esse conhecimento, ele é um conhecimento superficial, porque ele é baseado no hábito. Ou seja, ele não é fruto de uma grande reflexão. Entenderam inicialmente essa ideia de senso comum aí, gente? Olha só, um conhecimento que vai se acumulando ao longo dos anos, né? É um conhecimento que faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia e que a gente vai aprendendo de geração em geração. Podemos dizer assim, é aquele primeiro conhecimento. É um conhecimento válido, é um conhecimento importante. Muitas vezes nós não damos valor a esse conhecimento, mas é um conhecimento sim, tá? É um conhecimento que traz para nós alguma verdade, tá? Embora, vocês viram aí na nossa cartela, não é fruto de uma grande reflexão, mas é um conhecimento que traz uma verdade. Olha só, vamos ver na cartela seguinte, vocês vão ver aí, olha só. Ele é um conhecimento adquirido pelas pessoas a partir dos costumes, das experiências, das suas vivências cotidianas. Essa imagem aqui, ela mostra muito para nós. Ela diz muito para nós do que é
esse senso comum. Estão prestando atenção nessa imagem aí? Né? Eu não precisei ir para uma escola, eu não precisei sentar no banco de uma escola para poder entender, né, o que está dizendo essa imagem aí. Eu não precisei ir para um banco de escola para aprender a remar. Eu fui aprendendo na minha vivência. Meu pai, meu avô, meus ancestrais, eles foram me ensinando isso daí. Não é verdade? A imagem ela é muito interessante porque ela mostra um garotinho ali ao lado de uma canoa olhando para aquele rio. Ele vai conduzir a canoa por aquele rio sem precisar entender muito de navegação, né? Sem precisar até mesmo de uma bússola. Ele vai entender aquilo ali, ele vai saber por onde ele tem que ir. Esse é o nosso conhecimento, esse chamado de senso comum, tá? Porque é aquele conhecimento que está ali nos nossos hábitos, nos nossos costumes, que a gente aprendeu de geração em geração e foi sendo passado para nós. É um conhecimento válido, é um conhecimento importante. E é, vamos dizer assim, talvez o primeiro grande conhecimento que nós adquirimos na vida. Porque a partir do momento que nós nascemos e tomamos consciência desse nosso existir, a gente começa a aprender com o papai, com a mamãe, com os nossos avós, né? Na escola, na rua, com os amigos. Então são conhecimentos adquiridos no nosso cotidiano, na nossa vivência cotidiana. Perfeito? Então, esse daí é aquele primeiro conhecimento. É o conhecimento chamado de senso comum. Perfeito? Então, também de empírico, né? É o conhecimento empírico, porque é da nossa experiência cotidiana. Fechou, então? Entenderam esse primeiro conhecimento? Vamos continuar, então. Vamos agora para um conhecimento que esse sim é um conhecimento que busca algo mais profundo, tá? É o conhecimento científico. Então, ele diz que é um conhecimento que vem por onde? Por meio dos fatos, por meio de uma comprovação. Aqui é diferente, tá? Aqui é diferente, esse conhecimento científico aí. Eu preciso comprovar, eu preciso estudar esse conhecimento. Então, não é só olhando ali que eu vou dar, né? Não é só no meu dia a dia que eu vou aprender. Aí sim, aí eu preciso de algo mais profundo, eu preciso de bases maiores para mostrar esse conhecimento. Esse aí é o conhecimento científico. Vamos entendê-lo um pouco melhor? Vamos lá então, olha só. Esse conhecimento científico tem como o papel principal dele fazer o quê? Observações sobre a realidade. Eu vou também questionar a sociedade de forma crítica e vou desenvolver o quê? Oportunidades de melhorar a vida das pessoas. Então, vocês perceberam aqui? Eu vou observar, né? Eu vou questionar e eu vou desenvolver. São três atitudes que esse conhecimento traz para mim. Observar o que a realidade que acontece, questionar de forma crítica aonde essa realidade está acontecendo, a sociedade como um todo, e vou criar o quê? Vou desenvolver oportunidades, maneiras de melhorar a vida das pessoas. Essa é a ideia do conhecimento científico, tá bom? Então, se vocês perceberem aqui, ele passa por algumas partezinhas desse conhecimento. Olha, a observação, eu olhei, eu vi o que está acontecendo, eu me questiono em relação a isso daí, né? Eu faço todos os questionamentos. A partir do momento em que eu observei e levantei os questionamentos, eu começo a criar as hipóteses, né? O que pode ser feito, né? Como que eu posso desenvolver isso tudo aí? E aí eu passo para quê? Para a fase da experimentação. Vamos dizer assim, eu levo para o laboratório, né? E vou fazer os testes. Eu vou criar, né, maneiras de entender melhor isso daí e de como ajudar a melhorar a vida da sociedade como um todo. E aí eu chego a uma conclusão. A conclusão é esta, eu posso melhorar desta maneira. Este é o resultado de tudo isso daí.
tá? Perceberam isso daí? Então, a ideia desse processo científico, né, todo esse desenvolvimento que vocês viram aí, ele é muito importante. Diferente do primeiro conhecimento que nós vimos, né, que é um conhecimento mais ali da vida. Não, eu pego o remo e começo, eu vou aprender a remar como? Na prática ali, remando e pronto, e acabou-se, né? O científico não. Ele vai fazer a observação, ele vai criar o problema, né? Ele vai ver a hipótese desse problema, ele vai buscar, né, uma maneira de fazer os experimentos, ele vai observar tudo isso daí, ele vai chegar a uma conclusão. Perfeito? Então, olha só, gente, vamos ver. Seja por meio da tecnologia, do progresso da medicina, da compreensão, da compreensão da linguagem como um todo, né? Ou mesmo da preservação do meio ambiente, todas as formas de buscar, né, uma verdade por meio de análises e métodos caracterizam aquilo que nós chamamos de conhecimento científico. Então tá tudo isso aqui, tá? A tecnologia que vai avançando, a medicina que vai progredindo, a linguagem que a gente vai começando a compreender um pouco mais, o meio ambiente que a gente estuda e tenta entender e tenta buscar cada vez mais uma forma de preservar esse meio ambiente. Tudo isso aí, através de análises e métodos, é o que nós vamos chamar de conhecimento científico. Perceberam aqui? Conseguiram acompanhar comigo aqui a diferença entre um conhecimento empírico e um conhecimento científico? Conhecimento empírico é ali, é o que eu observo? É o que eu observo, mas no dia a dia, nos hábitos, nos costumes, aquilo que foi passado de geração em geração. O conhecimento científico é diferente. Eu observo, sim, mas eu vou fazer uma experimentação, não é? E aí, através de tantas outras opções que eu vou ter, né, do ponto de vista tecnológico, da medicina, ou seja lá de outros meios, eu vou buscar uma maneira, né, científica para melhorar a vida da pessoa. Vou criar uma vacina. Eu preciso criar uma vacina, porque nós estamos enfrentando uma doença que precisa dessa vacina. O que eu vou fazer? Vou estudar esse material. Eu vou observar, eu vou fazer testes, né, até chegar a uma conclusão. Perfeito, então? Esse daí é o que nós chamamos de conhecimento científico. Nós temos um outro tipo de conhecimento. Temos também um terceiro tipo de conhecimento. É o conhecimento filosófico. Vamos lá ao conhecimento filosófico? É aquele conhecimento que busca questionar o relacionamento de quem? Do indivíduo com o meio à sua volta. Perfeito. Então, olha só, o conhecimento filosófico, ele já traz para nós esse questionamento. Filosofia. O que é filosofia? É pensar, é questionar, é se interrogar. A filosofia ela está preocupada com a pergunta, né? O que é? O quê? Como? Onde? Por quê? Quando? Então é essa a ideia da filosofia. O conhecimento filosófico ele questiona, né, essa relação nossa com o meio ao qual nós vivemos. Esse questionamento, e ele é importante, né? Ele é importante. Uma pergunta muito simples como quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui já é muito importante para a filosofia, para o conhecimento filosófico. Porque qual é o sentido do meu existir? Por que eu existo? Já pararam para pensar nisso? Por que você existe? Né? Qual o sentido da sua vida, do seu existir? Já é um questionamento. Né? Opa, eu estou aqui porque eu estou aqui. Né? Ah, só por estar? Então, se você tivesse ou não tivesse, era a mesma coisa. Não, se você está, então é porque tem algo importante para você fazer. Né? O que é? Qual o sentido disso daí? Não é que é interessante isso daí? Vamos lá para o conhecimento filosófico. Vem comigo, olha só. Os saberes no conhecimento filosófico, eles são construídos com base em suposições, em projeções, em reflexões, em perguntas. Olha só, suposições, projeções, reflexões, perguntas. De modo geral, esse conhecimento ele é o quê?
sistemático e crítico. Ele segue uma regra, uma norma ali, né? Então, por exemplo, olha só, eu posso ser aquele tipo de pessoa que pergunta o quê? Ora, toda pessoa sabe dizer o que faz, né? O que eu faço? Toda pessoa sabe. Ela sabe dizer o que faz. Eu estou fazendo isso. Ponto. Para o conhecimento filosófico, não basta. O que eu faço? Como eu faço? Algumas pessoas sabem explicar o que fazem, né? Como fazem o que fazem. Só algumas pessoas. Todo mundo sabe dizer o que faz, mas só algumas sabem explicar como fazem o que fazem. E aí, no círculo mais estreito, né, no círculo menor, o porquê. Poucas pessoas sabem explicar por que fazem o que fazem. Olha só a questão da filosofia aí. Eu estou aonde? Naquele círculo maior? O quê? Eu estou naquele círculo médio ali? Como? Ou eu estou naquele círculo menor? O porquê? Eu sei o que eu faço, eu sei como eu faço e eu sei por que eu faço. Vocês estão percebendo a diferença? Existe uma diferença, sim, aí muito grande. O conhecimento filosófico, ele nos convida a essa reflexão. Por isso que é importante a gente compreender o seguinte, vamos lá. O conhecimento filosófico, ele se preocupa mais, tá, com a pergunta do que propriamente com a resposta que aparece. Olha aqui, um monte de questionamento aqui, né? Uma chuva de questionamentos aí. Estão percebendo? Estão começando a entender isso daí? Estão captando, né? Já passamos por 3 conhecimentos. Vamos para o 4º conhecimento? Venham comigo. Vamos lá no 4º conhecimento. O conhecimento teológico ou religioso. Olha só, professor, é um conhecimento? Também é um conhecimento. Esse conhecimento teológico ou religioso, ele é baseado em quê? Na fé. Já está dizendo, né? Vocês já devem... Professor, essa daí eu sou bom para saber, né? Então, eu acredito que esta é uma verdade absoluta. Tá? É uma espécie de quê, gente? Vamos botar aqui em cima? É o dogmatismo. Olha só que legal, né? O dogmatismo é um dogma. Todas as explicações para os mistérios que rondam a mente humana, elas estão ali, nesse conhecimento religioso. É os mistérios de Deus. Estão vendo aqui? Olha só, os mistérios de Deus. Eu explico tudo isso através do quê? Desse meu conhecimento teológico, também conhecido como conhecimento religioso. Essa ideia, né, se nós analisarmos, todas as religiões passam por isso, porque todas as religiões têm o seu dogma, têm a sua profissão de fé, têm a sua maneira de explicar, vamos dizer aqui, na filosofia nós podemos falar, a maneira de explicar a sua arqué, ou seja, o seu elemento primordial, que nós vamos chamar de Deus, né? Que nós vamos chamar de elemento primordial, de princípio, de primeiro de tudo e tantos outros nomes que são dados aí. Mas a ideia é essa. Quem vai explicar esses mistérios aqui? É o conhecimento teológico ou religioso. Vamos ver lá? É um conhecimento infalível. É um conhecimento exato. Por quê? Porque é uma verdade sobrenatural. É uma questão de fé. É uma questão de fé, tá bom? Então, olha só, a ideia de entender esse mistério de Deus é uma questão de fé. Tá bom? Conseguem compreender isso daí? Então, o que a gente faz? Esse conhecimento teológico, esse conhecimento religioso, vamos ver aí, olha só, ele não tem como objetivo confirmar ou negar a existência ou não de Deus. Isso é interessante, tá? O objetivo desse conhecimento
Diferente do filosófico, né, que busca uma verdade mais profunda, que questionamentos, perguntas, diferente do conhecimento científico, que busca comprovar, né, através da experimentação aquilo lá, ele não tem esse objetivo. Ele não quer confirmar ou negar a existência ou não de um Deus, de um ser supremo. Por que que ele não tem esse objetivo? Porque a fé, ela é inquestionável aqui. A fé, ela é o que, gente? Ela é a sua premissa principal. Estão percebendo aqui? Essa é a ideia. Então, quando nós falamos que o conhecimento teológico não confirma e nem nega, é porque ele já está dizendo que a minha fé é a premissa principal. É questão de fé o que está aí. Alguns exemplos disso daí estão aí. Eu coloquei para vocês. Olha só, a criação do universo em 7 dias. Quem é religioso, do ponto de vista teológico, não tem como negar isso daí. O mundo foi criado em 7 dias, né? Jesus Cristo foi crucificado. Jesus Cristo ressuscitou. Então, quem professa essa fé vai acreditar nisso daí. Não tem jeito, não tem erro. É um dogma, é uma verdade de fé. Tá? Talvez outros que não acreditam, e cientistas que não acreditam e tudo mais, vão dizer, não, pera lá, o mundo não foi criado em 7 dias, né? Teve todo um processo aí, teve um Big Bang, né? Teve uma grande explosão, teve uma grande junção de massas, e vai explicar de uma outra maneira aí. Entenderam? Olha só, nós vamos agora apresentar uns quadros aqui para ter uma ideia geral desse processo. Porque eu apresentei eles devagar aqui para vocês, né? Cada um. Então eu vou trazer eles juntos agora, que vai dar uma facilitada para entender mais aí. Preparem aí, anotem tudo aí, tá bom? Vamos lá, olha só. Estão vendo esse quadro aqui? Do professor mestre em ciência de educação lá, o professor Pedro Menezes, ele apresentou para nós esse quadro da seguinte maneira, olha só. Ele traz aqui os conhecimentos empírico, né, científico, filosófico e teológico. E aí ele vai trazendo no quadrozinho o que é, qual o seu valor, né, e depois nós vamos ver a continuação desses quadros. Mas vamos começar aqui, olha. O que é? O conhecimento empírico é o conhecimento que surge a partir da interação do ser humano com o ambiente. Olha só, interessante. Ser humano e ambiente que está aí. Esse é o conhecimento empírico, tá? É o conhecimento também chamado de senso comum. É o nosso conhecimento do dia a dia. O conhecimento científico, informações e fatos que foram comprovados. Com base em quê? Em análises, em testes científicos. Estão percebendo a diferença aí? Que fique bem claro isso daí, né? Essa diferença ela é importante. O filosófico é o conhecimento lógico-racional, orientado pela construção de conceitos. Olha, importantíssima essa ideia de conceitos aí. E o teológico, a fé religiosa. Ela possui uma verdade absoluta e apresenta o quê? Todas as explicações para justificar essa crença, justificar essa fé. Pronto. Entenderam aí? Nós vimos o que é. Agora nós vamos ver o quê? O valor de cada um desses conhecimentos. No conhecimento empírico, ele é o quê? Ele é valorativo, ou seja, ele apoia-se nas experiências pessoais. É no meu dia a dia, é no meu cotidiano, tá bom? É essa a ideia. O conhecimento científico, ele já é o quê? Factual. Por que que ele é factual? Olha, vou grifar aqui melhor o valorativo para vocês perceberem, tá? A diferença. Factual. Por que factual? Porque ele lida com os fatos, com as ocorrências. E aí ele vai tentar comprovar isso daí. Ele vai fazer análise, ele vai fazer testes científicos para comprovar isso daí. O filosófico, também valorativo. Por quê? Porque ele lida com hipóteses, com teorias,
que podem ou não serem comprovadas. Porque às vezes não quer dizer que o conhecimento filosófico vai conseguir comprovar tudo, não. O científico tem que comprovar. O filosófico nem sempre, porque ele se preocupa sempre com a questão, com a pergunta. E o teológico, também valorativo, apoiando-se o quê? Nas doutrinas sagradas. Olha só, a questão da fé. Tá perfeito isso daí? Conseguiram acompanhar esse primeiro quadro aí? Né? O que é e o valor de cada um. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos para o segundo quadro tentar entender um pouco mais. Vamos agora falar de verificação e de exatidão. Olha só, o conhecimento empírico, ele é verificável, porque está ali no nosso dia a dia, né? Então, do ponto de vista de verificação, é possível sim a gente verificar. Eu aprendi a remar, eu sei que o rio secou, né? Eu sei aonde eu posso ir, né? Porque eu verifico isso daí. O científico também é. Por que ele é verificável? Porque eu posso fazer o quê? Eu posso levar para o laboratório, eu posso comprovar essa verdade ou não, tá? O filosófico, aí é diferente, ele pode ou não ser verificável. Porque lembra que ele entra com questionamento, ele entra com a pergunta, ele entra com a dúvida, não é? E o teológico não é verificável. E mais uma vez eu repito, porque é uma questão de fé, né? É uma questão de fé aí nesse sentido, tá bom? Quanto à questão da exatidão, então, o empírico, ele é o quê? Falível e inexato. Pô, professor, ele é falível? É falível. Por quê? Porque ele faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, muitas vezes ele vai errar. Ele não tem uma certeza absoluta ali. Vocês estão entendendo isso daí? É essa a ideia do conhecimento empírico, né? Eu aprendi aquilo ali de geração em geração. Então, o que vai acontecer? Em algum momento eu posso errar. Ah, o caminho é esse, de repente eu errei. Ah, o furo que eu tenho que ir é esse, de repente eu errei, né? No meio do rio, que às vezes enganam a gente, né? Eu entro, né, naquele caminho errado. Olha só o que vai acontecer, tá bom? Vamos lá então. Para o científico, ele é falível e aproximadamente exato. Olha só, eu posso ter uma certeza aqui, porque eu posso chegar e fazer com que aquela comprovação possa ser realmente trazer uma exatidão, não é? O filosófico, ele é também falível e aproximadamente exato. Por quê, pessoal? Porque ele vai até as últimas consequências, ele é rigoroso nessa busca aí. E o teológico? Esse é infalível, mas também é exato. Por quê? Porque ele trabalha com a questão da fé. Tá bom então, gente? Conseguiram entender essa questão aí? E no sistema, na questão do sistema, vamos lá. O empírico, ele é assistemático, pois ele é organizado com base no quê? Nas experiências de um sujeito e não de um estudo para observar o fenômeno. O científico já é diferente, porque ele é ordenado logicamente, portanto, ele é sistemático. O filosófico também é sistemático, porque é um saber lógico racional, tá? Mesmo que não haja uma comprovação, mas ele é rigoroso, não é? Ele vai em busca das últimas consequências. E o teológico traz um conhecimento sistemático do mundo. Quando a gente diz um conhecimento sistemático do mundo, dentro daqueles mistérios que nós conhecemos aí. Tá bom, então? Conseguiram acompanhar os tipos de conhecimento aí? Então, como conclusão, eu digo aqui para vocês que todos esses tipos de conhecimentos, eles estão, não é, no nosso cotidiano, na nossa vida. Fazem parte, não é, do nosso processo de existência e, consequentemente, do nosso processo também de filosofar. Tá bom, então, pessoal? Até a próxima.